Atos 23. Versículo 11. O texto começa dizendo que na noite seguinte, o Senhor pondo-se ao lado dele, disse: coragem, pois do mesmo modo que deste testemunha a meu respeito em Jerusalém, assim importa também que o faças em Roma. Até aqui Deus fala aos nossos corações. Toma minha vida nas tuas mãos, é o que eu te peço no nome de Jesus. E se mais uma vez você crê, por favor diga amém e amém. Coragem, você vai chegar lá. Nós temos falado durante esses dias a respeito de uma frase que diz que a visão verdadeira não é aquela que um homem possui, mas sim aquela que possui um homem. Dê-me toda a tua atenção a partir de agora. O pastor é altamente visual, então por favor, não tecle, não mexa no teu telefone, a não ser que seja um dispositivo relativo à Bíblia. Do contrário, por favor, respeite esse momento. É momento da palavra, e nesse momento eu não abro mão da sua inteira devoção à palavra de Deus. Amém? Amém. A visão verdadeira não é aquela que um homem possui, mas sim aquela que possui um homem. E nós temos visto a respeito das visões que o apóstolo Paulo teve. Nós começamos a semana passada em Atos 9:4 a respeito da primeira visão que Paulo teve sobre o seu chamamento. Diminui um pouquinho para mim a ideia. A primeira visão que o apóstolo Paulo teve sobre o seu chamamento. Então Atos 9:4 diz: e caindo por terra, me ajuda, e caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? No versículo seguinte é lindo, porque no versículo seguinte ele pergunta: quem és tu, Senhor? Ele percebe que o que fala com ele é uma divindade. O que fala com ele é algo acima de tudo que já havia dito ou falado a ele em todo o tempo de vida do apóstolo Paulo. Ele percebe que a manifestação naquele momento era de algo soberano, acima das expectativas do apóstolo Paulo. Aqui trata-se do seu chamamento, uma visão que Deus dá ao apóstolo Paulo, que seria capaz de mudar a trajetória dele. Então deixa eu liberar sobre a tua vida. Deus tem uma visão para a tua vida, um chamado para a tua vida, e através desse chamado você será capaz de ser conduzido a um novo lugar, a uma nova história. Deus é aquele que muda a vossa sorte. Pastor, o que é mudança de sorte? Mudança de sorte é mudança de maré. Significa que a tua embarcação até então tem ido numa direção, mas de repente o Senhor faz assoprar um vento oriental, e depois de tudo isso ele muda todas as coisas na sua vida. Você vai ver que o que dividiu as águas do Mar Vermelho para que o povo pudesse passar em seco foi um vento que soprou durante toda uma noite. Então eu quero mostrar para você que através do chamamento do apóstolo Paulo muda automaticamente algumas coisas, algumas formas de pensar. Então Deus tem algo contigo e é muito especial. A primeira visão dele é uma visão para um chamado específico, e através dessa visão você entende que você foi chamado por Cristo. Você que está aqui hoje, através desse ministério, deixa eu liberar algo na tua vida para você entender. Você é como árvore plantada junto à corrente das águas. Árvore, repita comigo, árvore só frutifica quando entende o lugar em que ela está plantada, porque daquele lugar ela extrai tudo aquilo que é necessário, os nutrientes necessários para que possam gerar flores, frutos. Então enquanto você não compreende isso, fica difícil de você frutificar. Hoje Deus te trouxe aqui para dizer a ti: eu te plantei, e através desse plantio quero fazer você frutificar nessa terra. Eu gosto em Gênesis 26, nós não vamos colocar, lá no versículo 1 e 2, quando Isaac decide ir a Gerar, avistar-se com Abimeleque, rei dos filisteus, e o Senhor envia um anjo dizendo assim: permaneça na terra que eu te disser.
Não desças ao Egito, fica aí, porque eu vou te prosperar nessa terra, eu vou te prosperar nesse lugar. Então o seu chamamento hoje, o que Papai do Céu quer deixar muito claro e muito bem definido no teu coração, é que você foi chamado por Jesus através da visão que está neste ministério. Ou você acha que você veio aqui porque você quis? Você veio aqui porque Papai do Céu te trouxe nesse lugar. Existem lugares muito melhores que esse, muito mais sofisticados do que esse, que dá uma qualidade de culto melhores do que essa. Mas o importante é você entender aonde é o lugar que Deus te chamou para mergulhar. E se aqui é o teu Jordão, mergulhe, porque o início do seu chamamento vai depender da visão que você compreende a partir de hoje, daquilo que Deus tem para a tua vida. Então a primeira visão do apóstolo Paulo é sobre o seu chamamento. A segunda visão está lá em Atos 16, no versículo 9. Agora o Senhor dá a ele um direcionamento. Repita comigo: primeiro Deus chama, depois Ele dá a direção. Ele nunca dá direção sem antes chamar. Então há um princípio aí a ser estabelecido. E aí em Atos 16 diz à noite. Repita comigo: à noite. Eu gosto disso porque Deus era expert em se manifestar à noite, irmãos. Por que, pastor? No seu entendimento. Porque no meu entendimento, quando chega a noite, frustra talvez os meus conceitos. Quando chega a noite, eu entendo que o milagre não aconteceu. Quando chega a noite, a minha pavimentação, a minha estrutura, ela talvez se perca. Por quê? Porque eu criei expectativas durante todo um dia e nada aconteceu. Por favor, repita comigo: existe um Deus que tem prazer em se manifestar quando as minhas expectativas pessoais vão embora. Você entende isso? E o texto diz: à noite sobreveio a Paulo, me ajuda, uma visão, ao qual um varão macedônio estava em pé e lhe rogava, dizendo: passa Macedônia. Repita comigo: passa Macedônia. Repita comigo: Macedônia era extremamente importante para o apóstolo Paulo, irmãos. Paulo foi um antes da Macedônia e um depois da Macedônia. Você não entendeu? Deus está dizendo que tem uma Macedônia para você passar. Ele está dizendo que é extremamente importante que você atravesse a sua Macedônia, porque você vai ser um depois da sua Macedônia. Você vai entender algumas coisas que antes da Macedônia você não entendia. Algumas palavras vão mudar. Eu gosto porque em Abacuque, no capítulo, nós não vamos colocar, no capítulo 1 e 2, nesse texto, você vê Abacuque se relacionando através da palavra como um dos profetas menores, de uma maneira. E durante muitos anos, muitos teólogos defendiam que o capítulo 3 de Abacuque não havia sido ele que havia redigido. Por quê? Porque o capítulo 3 é completamente diferente do capítulo 1 e 2. Mas a verdade, o que acontece é que o capítulo 3 foi Abacuque. Mas a diferença é que 30 anos se passaram. Me ajuda, 30 anos se passaram. Faz assim com a mãozinha: 30 anos se passaram. Faz assim, ó, 30 anos se passaram. Sabe o que isso significa? Olha para o pastor, que o tempo muda o discurso. Significa que quando a experiência vai chegar, você não vai se importar da mesma maneira. Deus tem um direcionamento para a tua vida, e o Senhor está dizendo para você: eu tenho uma Macedônia para você passar. Repita comigo: eu preciso passar. E é interessante porque no versículo seguinte, aqui o versículo 10, quando Paulo entende isso, assim que ele teve a visão, imediatamente procuramos, repita comigo, plural, procuramos partir. Deus falou com Paulo e não com os homens que estavam com ele. Deixa eu desmistificar isso aqui, irmãos. Você muitas das vezes quer que pessoas te sigam, quando na verdade nem a voz de Deus você conseguiu ouvir. Você quer que pessoas te acompanhem, quando na verdade nem você conseguiu entender a essência do que Deus está falando contigo. Quando Paulo entende essa essência, ele assume a responsabilidade da palavra do direcionamento. Automaticamente aqueles que estão próximo dele percebem que o semblante do cara mudou.
Deus está dizendo de um líder em que o Senhor vai lá e trabalha o semblante dele. E quando o Senhor trabalha o semblante do apóstolo Paulo, seus liderados automaticamente resolvem segui-lo, sem perguntar para onde. Você está entendendo? Diga amém. Eles se arrumam e eles decidem seguir o apóstolo Paulo para partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o evangelho. Você é líder na tua casa, você é a resposta de Deus para essa geração. Se eu olhar nos seus olhos, deixa eu falar isso, você é a resposta de Deus para essa geração. O teu posicionamento vai fazer com que outras vidas se posicionem. Quando você assume esse posicionamento de fé, Deus vai tomar você e vai dizer: através da tua vida eu vou fazer proezas, através de você eu vou promover milagres. Você está entendendo? Diga amém. Não espere dos seus filhos aquilo que cabe a você fazer. Não jogue a eles a responsabilidade, ou não lance sobre eles uma responsabilidade que está sobre os teus ombros. É teu. Deus não vai. Aqui olha para o pastor. Deus, repita comigo, Deus não falou com Isaac, Deus falou com Abraão. E isso é importante a igreja entender. Deus fala com Abraão. Isaac, quando está para ser sacrificado, na mente de Isaac é como se ele dissesse: olha, Deus não falou comigo, mas se Deus falou com meu pai é suficiente. Eu tenho visto meu filho durante esses dias, ele tem estado na obra conosco, muito envolvido na obra da igreja, mas assim, eu não desperto, pastora, eu não chamo, eu não acordo para dizer: filho, vamos embora, papai está precisando de você. Ele viu, ele percebeu e ele se prontificou. Então existem dias que ele diz: pai, quer que eu vá na sua frente? Você está entendendo? Deus está falando contigo. Pega o fio da meada aí, compreenda que o teu posicionamento vai gerar frutificação na vida dos teus filhos de forma natural. O Espírito Santo me toma aqui para dizer: tu já viu uma árvore sentir dor para frutificar? Você já viu uma árvore estremecendo de alguma maneira, dizendo: eu preciso dar fruto, porque eles precisam comer do meu fruto? Repita comigo: árvores não sentem dores. Frutificar faz parte do seu processo. Então eu vim aqui hoje liberar sobre a tua vida, no nome do Senhor Jesus, que Deus vai fazer coisas lindas com você, e através de você que vai alcançar a tua geração, teus filhos, teus netos, teus bisnetos, para a honra e glória do Senhor Jesus. Há um direcionamento a ser seguido. Você está entendendo? Diga amém. Então entende uma coisa: todo direcionamento de Deus virá através da visão que Deus tem dado a esse ministério. Se Deus tem dito que vai te prosperar, vai te prosperar. Levanta a tua mão se você recebe. Se Deus tem dito que vai tocar no teu filho, no teu marido, Ele vai tocar no teu filho. Se Deus tem dito que Ele vai curar, Ele vai curar. O Espírito Santo hoje, Ele quer mostrar para você que há uma necessidade de você se movimentar no mundo espiritual, tomar posse disso, dizer: meu Deus, eu creio, eu não estou vendo nada, mas eu não me guio por vista. Você está entendendo? Diga amém. Repita comigo: eu não estou vendo nada, mas eu não me guio por vista. Não importa o que você esteja vendo, o que importa é o que Deus fará na tua vida, através de você e para os seus. A segunda visão, a primeira visão, nós não vamos colocar, foi Atos 9:4, a respeito do seu chamamento. A segunda visão, Deus dá um direcionamento em Atos 16:9. A terceira visão é em Atos 18:9, quando há um encorajamento. Repita comigo: um encorajamento. Aí o texto diz assim: teve Paulo, me ajuda, teve Paulo durante a noite. Está pegando no teu espírito aí? Está pegando no teu espírito? Teve Paulo durante... Existem momentos da sua vida, a gente conta muito, a gente vê o filme de José sendo vendido, José sendo assediado pela mulher de Potifar, José na cadeia, volta para a cadeia, interpretando sonhos. Dá uma impressão que tudo isso foi muito rápido, irmãos. Mas em média, de algo, ou de uma prisão a outra, 2 anos e meio aproximadamente se levou.
Então, se tem uma coisa que eu queria que a igreja entendesse, é que existe um processo. Eu queria que você compreendesse que existe um processo. Deixa eu repetir para você pegar no teu espírito, porque Deus te trouxe hoje aqui para ver isso. Você tem aguardado algumas respostas de Deus, mas Deus está dizendo: eu ainda estou na terceira visão que vou te dar. Tem um processo, viva o meu processo. E a terceira visão, o Senhor, ele teve uma visão, ou melhor, teve Paulo durante a noite uma visão, em que o Senhor lhe disse, você acredita que Deus hoje trouxe alguém que está do teu lado, que precisa ouvir esse não temas? Mas pastor, o senhor ministrou isso semana passada, mas talvez para essa pessoa da semana passada, a profundidade do não temas não é ou não chegou no nível da profundidade do dia de hoje. Então, por favor, vira para ela e diga: não temas. Vira para alguém do teu lado, olha nos olhos e diga: não temas. Deus manda eu te dizer: não temas. É uma palavra de encorajamento, perdão, quase não sai, que Deus está virando para você, está dizendo para você: me ajuda. Agora você vai repetir, solta a tua voz e diga: pastor, não. Pelo contrário, fale, não te. Por que tu se calou? Gálatas 5:7. Por que tu se calou? Por que tu recuou? Por que tu não teve coragem mais de avançar? Por quê? Vós corris bem. Quem vos impediu de continuardes a obedecerdes à verdade? Não entendes tu que fui eu que impactei o teu coração? Não compreendes tu que quando tu achou que levantou a mão para me aceitar, muito antes disso, eu já havia te escolhido, e muitos antes do ventre materno, como o Senhor vira para Jeremias e diz? Por que tu parou de correr? Por que tu parou de falar? Ah, pastor, os problemas, afinal de contas, lá no teu trabalho você também não tem problema? Lá no teu trabalho também não se levantam adversários? Lá no teu trabalho também não se levantam opositores? Mas você levanta toda manhã e você vai para o seu trabalho. Ah, pastor, mas o meu trabalho, o teu trabalho, Salmo 127. Se o Senhor não edificar a casa, nós temos que entender isso. Olha o que diz o texto: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar tarde e comer do pão que penosamente granjeastes. Aos seus amados Ele dá enquanto dorme. Enquanto está dormindo, está trabalhando por você. Você não entendeu isso? Então por que tu se calou? Deus te deu uma visão e hoje está te pegando pela mão e está dizendo: eu estou te encorajando. Eu estou dizendo: filho meu, prossiga para o alvo da soberana vocação que é Cristo Jesus. Você está entendendo? Diga amém. Se tu está recebendo, bate palma para Ele. Todo encorajamento que você precisa para cumprir a sua chamada no ministério, na família, na igreja, na empresa, virá da visão que está sobre esse ministério. E aí chegamos na quarta visão do apóstolo Paulo. Deixa eu repetir: a primeira visão é o chamamento, a segunda visão o direcionamento, a terceira visão o encorajamento, mas agora a quarta visão é primordial. Atos 23:11. Nessa visão aqui a coisa muda, porque o texto diz que na noite seguinte, repita comigo: na noite seguinte. Significa que durante todo o dia, na noite anterior, o dia foi péssimo. Eu te falei a respeito de um dia frustrante. Agora eu estou falando de um dia inteiro frustrante.
Eu te falei a respeito de um período frustrante. Agora talvez eu esteja dizendo a respeito de meses frustrantes. E a Bíblia diz que na noite seguinte o Senhor pondo-se, me ajuda, pondo-se, a segunda pessoa da Trindade, a teofania, o próprio Cristo se manifestando, a tipificação de Cristo. Repita comigo: existem dias que a preocupação do meu Pai em fazer cumprir a visão que Ele me deu é tão grande que Ele mesmo se levanta do trono e vem me acudir. Você entende? Jesus se põe ao lado dele. Se põe ao lado. Cara, só a presença do Pai do seu lado já é suficiente. Entende isso? Só em eu te falar que hoje eu estou profetizando a presença do Pai do seu lado já é suficiente. Você tem passado dias frustrantes. Aqui o apóstolo Paulo estava achando que era o fim do ministério dele. Aí o Senhor vai lá e se põe do lado. Aí ele se põe ao lado dele. E quando se põe ao lado, o Senhor vira e diz: coragem. Coragem. Assim como você deu o meu testemunho em Jerusalém, agora eu quero que você também dê em Roma. Coragem. Você vai chegar lá. O que essa visão garante ao apóstolo Paulo? Essa visão garante que nenhuma oposição será capaz de parar o avanço do Evangelho. Nenhuma oposição. Olha para o pastor, a oposição vai vir mais à frente. A conspiração já está vindo, já está sendo formada. Só que Jesus se manifesta antes. Pegou no teu espírito ou não pegou? Ele nos prepara para o que vem. Se a conspiração chega e Jesus se manifesta depois, talvez o apóstolo Paulo não resistisse à conspiração. Mas como a conspiração chegou antes, o apóstolo Paulo estava completamente fortalecido pelo Espírito. Você está entendendo? Diga amém. Para concluir aquilo que o Papai do Céu havia colocado no coração dele. Então nenhuma oposição, seja ela maligna ou humana, será capaz de parar o avanço dos projetos que Deus colocou em nossos corações, irmãos. Eu tenho esses dias ficado muito ligado com Deus, porque Deus é Deus de detalhes. Repita: Deus é Deus dos detalhes. E ontem nós estávamos finalizando a obra e entrou um irmão, um senhor, escuta essa, Roberto, crente, com a Bíblia na mão, de cabelinho branco. E aí ele entrou e disse: irmão, posso dar uma olhadinha na obra? Eu disse: fica à vontade. A obra que a gente tem feito lá, irmãos, quem olha acha que... E eu digo: Jesus. E aí ele entrou e disse assim: irmão, por que ele veio em mim? Eu de bermuda, descaracterizado, sem apontar que eu fosse o pastor. Deus mandou eu te dizer: provai e vede que o Senhor é bom. Ele tem se agradado de vós. Bate palma aqui. O serralheiro estava conversando comigo, porque eu tinha acabado de pagá-lo. E eu disse: shh, shh. Deus está usando o irmão aqui, ó. Nem sei quem é aquele irmão, mas podia até ser um anjo. Você entendeu? Diga amém. Irmão,
Esteja ligado nos detalhes. Esse tempo, escuta essa, Beatriz, é a nossa oração. Esse tempo é tempo dos detalhes. Deus vai se manifestar de forma em que nós não imaginamos, nós não entendemos, mas o Senhor vai se manifestar, porque Ele tem me dito: eu vou me manifestar. Avisa os meus filhos para ficarem ligados, avisa eles que eles vão achar que é algo natural, que foi só alguém que passou, mas eu estou me manifestando, e através de uma palavra, de um simples texto bíblico, eu estou dizendo: coragem, você vai chegar lá. Paulo tem um discernimento muito lindo. Ele consegue discernir em Atos, que nós não vamos ler hoje, 23 do versículo 11 ao 14, sobre um projeto no céu chamado revelação. Repita comigo: existe um projeto no céu chamado revelação. Solta a tua voz que é profética. Existe um projeto no céu chamado revelação. Deus está dizendo: você vai chegar lá. Tem um projeto a teu respeito dizendo: você vai. Tem uma revelação do alto dizendo: você vai chegar lá. Você está entendendo? Diga amém. Se tu entendeu, bate palma para Jesus, porque vem dele. Repita comigo: depois do projeto no céu, existe um projeto na terra. E o projeto da terra é chamado ação. Projeto do céu, revelação. Projeto da terra, ação. Então entende isso aí. Você precisa se mover de acordo com o céu e não de acordo com as circunstâncias. Deus está dizendo para você: é tempo de se movimentar. Você entendeu? Diga amém. É tempo de você se movimentar de acordo com o céu. O céu já revelou, e agora a terra precisa se movimentar de acordo com o céu. Então saia dessa inércia, saia dessa tendência do comodismo, saia dessa situação em que você está dizendo: não vai mais acontecer, é impossível para a minha vida. Mas saiba que o impossível para os homens é possível para Deus. Então repita comigo: existe um projeto no céu chamado revelação. Existe um projeto na terra chamado ação. E existe um projeto no inferno. Você sabe que você aprende isso em teologia sistemática e também em homilética, preparando o sermão, que todas as vezes que você quer falar de Deus, você aponta para o alto. E todas as vezes que você quer falar do inferno ou de Satanás, você aponta. Por quê? Porque são opostos. Para o alto, o céu. Para baixo, o inferno. Então Paulo discerne que existe um projeto na terra chamado ação, que significa que você precisa se mover de acordo com o céu e não de acordo com as circunstâncias. Existe um projeto, ou melhor, um projeto no céu chamado revelação, que diz: você vai chegar em Roma. Existe um projeto na terra chamado ação, que diz que você precisa se mover de acordo com o céu e não de acordo com as circunstâncias. E existe um projeto no inferno chamado conspiração. Repita comigo: conspiração. Paulo vai dizer assim: uma porta de emprego se me abriu para o trabalho, mas grandes são os meus adversários. Repita comigo: quanto maior a tribulação, maior a consolação do Espírito Santo. Quanto maior o número dos seus adversários, maior é o projeto que Deus tem na tua vida nessa terra. Você sabe por quê? Que em Êxodo, no capítulo 14, no versículo 2, o Senhor para Moisés e diz: Moisés, faz o seguinte, retrocede, cara. Retroceda. O texto diz que fala aos filhos de Israel que retrocedam e se acampem de fronte de Pierote, entre Migdol e o mar, e diante de Baal-Zephon, em frente
deles vos acamparei junto ao mar. Irmãos, eles estão encurralados. Repita comigo, eles estão encurralados. Repita comigo, Deus mandou retroceder. E aí eu te explico, Deus manda retroceder porque a plateia quer assistir o maior espetáculo da terra, o maior espetáculo humano, porque é claro que Cristo é o concurso, mas o maior espetáculo humano, a abertura do Mar Vermelho, a maior plateia, não estava definida ainda no maior número. Então significa que Deus resolveu aglomerar um número maior de pessoas para que houvesse o maior espetáculo da história. Você está entendendo? Diga amém. Para de reclamar, para de murmurar. Se tu está no tempo do retrocesso, começa a glorificar a Deus, porque Deus está desenvolvendo um número gigantesco de uma plateia que vai assistir a tua vitória a qualquer momento. A qualquer momento vai chegar o tempo em que o Espírito Santo vai dizer: ordene ao povo que marche. A qualquer momento vai chegar o versículo 15 na tua vida. Você está entendendo? Vai, Mateus, coloca pra gente. Repita comigo: eu preciso aprender a viver o capítulo 14, do versículo 2, entendendo que eu não vou morrer nele, que a qualquer momento vai chegar o versículo 15. Disse o Senhor a Moisés: porque clamas a mim, dize aos filhos de Israel que marchem. Então levanta a tua mão e diz: eu estou vivendo junto com esse ministério um tempo de marchar, um tempo de avançar, um tempo de ir além, um tempo em que as minhas expectativas todas serão superadas. Bate palma para Jesus, ele merece. Paulo tem um discernimento sobre um projeto no céu chamado revelação, um projeto na terra chamado ação, e um projeto no inferno chamado conspiração. Repita comigo: você vira para a pessoa do teu lado e diz: você não pode se associar com aqueles que estão contra o projeto do céu. E agora eu vou te dar o gostinho para a semana que vem. Já com subtítulo, com a mensagem da semana que vem: é tempo de produzir. Repita comigo: é tempo de produzir. O apóstolo Paulo aos Filipenses, no capítulo 2, coloca na versão normal, por favor. RA. No capítulo 2, no versículo 13 de Paulo aos Filipenses, vai dizer: me ajuda, porque Deus... Vai, me ajuda, vai, com fé, a gente está acabando, vai, porque Deus, segundo, você pode profetizar isso para a vida do teu irmão, porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como... Fala assim: pastor, melhora isso, pastor. King James. Aí aqui arrebenta. Me ajuda? Pois é, quem? Porque é Deus quem? Porque é Deus quem? Porque é Deus quem? Repita comigo: eu. Levanta a mão: eu estou vivendo no tempo da produção de Deus. Deus quer despertar você essa noite. Ele quer te acordar.
Dizer que Deus opera é lindo, mas dizer que Ele produz é maravilhoso. Ele coloca o desejo. Ele coloca o desejo. Eu vou te dar algumas frases aqui. Ele coloca o desejo de você realizar aquilo que já nasceu no coração dele. Ele produz em você. É diferente de uma semente que eu lanço. Você lançou a tua semente no ofertório? Você lançou a tua semente. Só que o texto diz que Ele produz em mim. Ele produz em vós, tanto querer como realizar, de acordo com a sua boa vontade. Pense comigo. É Deus quem produz. Pense comigo, não é a tua capacidade. Pense comigo, não é a tua eloquência. Pense comigo, não são os seus diplomas. Pense comigo, não é o teu nível que você alcançou. É Ele que produz. Eu falei pela manhã que a uns Deus pede pouco. Por que Ele pede pouco a uns? Porque Ele sabe que a criatura nunca conseguirá oferecer muito, mas a outros Deus pede tudo. Ele só pede tudo a quem sabe que seria capaz de oferecer tudo. Ana ora e faz aquele voto, voto lindo. Ela diz: Senhor, se tu me der, eu te darei de volta. Você acha que Deus realiza o desejo do coração de Ana? Por quê? Porque Ele conhece todas as coisas. Antes dela falar, Ele já sabia que ela geraria algo que seria capaz de entregar. E ela entrega Samuel num processo de amamentação, irmãos. O processo que a mãe mais quer ficar perto da criança. Deus sabia, eu posso dar a ela, porque eu sei que ela me será capaz de dar de volta. É Ele que produz em você. De repente você vai dizer: o meu coração está cheio de sonhos e projetos. Isso é coisa de Deus, irmãos. Se eles estão além da tua capacidade, não se preocupa. O poder de produção é dele. Dê-me toda a tua atenção, por favor. O poder de produção é dele. O poder, deixa eu repetir, o poder de produção é dele. E quando Ele desenvolve em você, quando você acha que o teu coração está cheio demais, quando você diz: Senhor, porque eu já falei isso para Deus, irmãos, eu não é nem para te contar isso aqui. Eu disse: Senhor, por que nós vamos mudar? Por que o Senhor me encheu dessa maneira? É como se Ele dissesse: porque sou eu que produzo em você, tanto querer como efetuar. Você entendeu? Diga amém. E aí é o que nós vamos falar na semana que vem. A presença do Espírito Santo te potencializa. Quando você está cheio do Espírito, você é potencializado a fazer muito mais. Existe um Deus, um Senhor. Ele fará de alguém, Ele fará de você alguém acima da média, para a glorificação do nome dEle. Repita comigo: eu fui chamado para fazer a diferença. Através da minha vida, levanta a tua mão, repita comigo: muitos se converterão. Repita comigo: através da minha vida, muitos serão fortalecidos. Só para me finalizar,
tenho mais coisas aqui, mas não dá. Vou deixar para semana que vem, se Deus assim quiser. Pois é Deus quem produz em vós. Conta o segredo para o teu irmão, para a tua irmã, que talvez ele não conheça, ele não saiba, ela não saiba. Deus decidiu produzir através de vós. Você está no tempo da produção. Você lembra quando Ruth decide apanhar espigas para ajudar Noemi, porque elas não tinham o que comer? Ela entra lá e ela acaba entrando na fila dos apanhadores de espigas de Boaz. Eu já falei isso aqui, mas preciso repetir hoje, porque tem gente aqui que precisa ouvir isso hoje. Ela se abaixa, põe espigas que não são de milho, são de trigo. As espigas que caíam no chão podiam ser apanhadas pelos mais carentes, aqueles que seguiam atrás. E ela vai lá se abaixando, apanhando. Talvez a maior vergonha da vida dela, você está entendendo? Diga amém. Mas ela está tão concentrada, porque hoje a que está apanhando espiga, amanhã vai ser dona da fazenda. Você está entendendo? Eu vim aqui te dizer que o meu Deus hoje está mudando o teu opróbrio, a tua vergonha, a tua nudez, em dupla honra. Você está entendendo isso? Diga amém. Se é tempo de apanhar espiga, apanha espiga. Se é tempo de tu achar que tu está sendo envergonhado, que alguém tem mais que você e te humilha todas as vezes que você precisa, Deus está dizendo: apanhe espigas. Porque se é tempo de apanhar espigas, apanhe espigas, porque a qualquer momento Deus irá se manifestar na tua vida de uma tal maneira, de uma tal forma, que tu não tem noção. Tem algo lindo para a tua vida para acontecer durante esses dias. Ei, deixa eu liberar aqui. Tem algo lindo para acontecer na tua vida durante esses dias. Eu vejo algo acontecendo durante esses dias. Deus me diz: algo vai se materializar durante esses dias. Não diga a eles, Alexandre, dessa maneira. Tem algo lindo. Você está no tempo de apanhar espigas, apanha espiga. Você está no tempo da produção. Apanhe espiga. Ei, deixa eu liberar a última coisa aqui que Deus está me mandando. Durante muito tempo, vem cá, pastor Eduardo, vem só você por enquanto. Durante muito tempo eu aprendi com esse jovem. Ele era um menino, ainda não tinha casado. Eu estava casando com a Maíra ainda. Eu fiz noivado deles, eu fiz casamento deles. Por isso me chama de pai. Nós temos eles como filho, eu e Deise, ele e Maíra, e ele aqui durante um culto, ele disse: pai, ele me chamou e disse: pai, eu tenho um desejo de um determinado valor para receber. Eu quero receber um determinado valor de salário. Ele falou: eu quero receber esse valor aqui. Ele na época ganhava um salário mínimo, e ele falou: eu coloquei diante de Deus, e eu fiquei ouvindo ele, e ele disse assim: sabe o que eu vou fazer a partir de hoje? A partir de hoje eu vou dizimar o valor que eu quero receber. Você está entendendo? Diga amém. O que ele resolveu fazer? Ele deu uma de louco. Ele resolveu dizimar o valor. Sabe por que eu estou liberando aqui? Porque Deus me fez lembrar disso ontem e disse, e aí a gente pensa, na hora de eu pregar, Senhor, eu vou esquecer, mas o Senhor é lindo, porque Ele nos traz à tona. Está chegando um tempo em que você vai determinar o teu salário no nome do Senhor Jesus. E dentre alguns meses ou poucos meses se materializou na vida dele. Ele passou a receber exatamente o salário do dízimo que ele dava. Você está entendendo? No nome de Jesus. Ou seja, o dízimo que ele dava representava agora de forma verdadeira o salário que ele passou a ganhar. Então é lindo quando você pode trazer alguém no altar e falar dessa maneira. Eu também estive com o Tiago essa semana, e o Tiago me procurou e disse como testificação: pastor, eu tenho dizimado X e não recebo X, porque esse é o valor que eu quero dizimar, porque esse é o valor que eu quero receber. Esse ano é ano de propósito. Esse ano é ano em que o Senhor se manifestará na tua vida. Está dizendo: ouse acreditar. Não são palavras aqui para aumentar a arrecadação da igreja, são palavras para despertar a tua fé, são palavras para te tirar desse processo que você vive de não acreditar em mais nada. Deus faz, Ele continua fazendo. Ele é o
mesmo do passado, do presente e há de ser para todo sempre. Recebe isso aí, porque você vai me ouvir falar disso semana que vem. Você está no tempo. Qual foi o tema que eu te dei? Te dei um subtítulo aí? Te dei. É tempo, é isso? É tempo de produzir? Foi isso? Não anotou? É tempo de produzir. Você está no tempo da produção. Então, por favor, toca na pessoa do teu lado e diz assim: se tu parar para chorar, se tu parar para se lamentar, se tu parar para murmurar, você não vai colher o que você precisa colher. Em nome de Jesus, glorifica o nome do Pai, exalta o nome do Deus Altíssimo, porque é tempo de produção na tua vida. Deus colocou algumas coisas que estão sendo liberadas hoje sobre a tua vida. É tempo. Ai, se tu crer, bate palma, porque Ele merece. Podem vir. Irmãos, eu não sei quem é capaz hoje de sair do seu lugar e profetizar na vida de alguém. Eu não sei quem é capaz aí, se tu sentir um desejo de sair do seu lugar, ir até alguém, tocar, olhar nos olhos e dizer: olha, Deus está fazendo algo lindo na tua vida hoje. Se tu sentir esse desejo, fica à vontade. Eu não vou esperar as luzes se apagarem, não. Se sentir o desejo, pode ir, Alessandra. Sentiu, pode ir, pode levantar, pode ir. Sentiu o desejo, levanta. Ministra sobre a vida de alguém. Fala com alguém, vira para alguém, diz: Deus está fazendo, vem cá, Deus está fazendo algo lindo hoje. Hoje, pode tomar posse disso. Em nome de Jesus, algo lindo hoje, para a honra e glória do Senhor Jesus. Se sentiu o desejo, levanta, vá até alguém, diga para alguém, diga: Deus está fazendo algo lindo hoje na tua vida. Deus está fazendo algo lindo. Isso, trabalhadores, pastores, se você sentir, fala, seja o instrumento, não importa, seja o instrumento para a vida de alguém hoje. Deus está fazendo algo lindo. Você está no tempo da produção, você está no tempo de produzir, e é o Pai quem vai gerar através de você. É o Pai quem vai gerar através de você. É o Pai que vai gerar através de você. Você está no tempo de produzir, você está no tempo de arrebentar. Você está entendendo? Diga amém. Você está no tempo de arrebentar. Recebe essa palavra hoje. Você está nos visitando hoje, por favor, receba essa palavra. Vai para a tua igreja com essa palavra no teu coração. Você está no tempo de produzir. Você está no tempo de produzir. Vai, Leonora, levantou, vai. Levantou, vai, amada. Levantou, vai. Isso. Deixa o Espírito guiar vocês. Deixa o Espírito Santo guiar vocês. É tempo de produzir, é tempo de viver essa produção maravilhosa do Pai em vós. É tempo que o Espírito Santo está dizendo: não temas. Eu tenho uma direção para a tua vida, eu tenho algo lindo para você. Não temas, não temas. Acredita no Pai, acredita no Pai. Isso, Francisco, Paula, acreditem no Pai. Não temas, não temas, fique firme, não desista, não murmure. A igreja precisa viver isso de forma intensa. Não temas. O pastor te ofendeu, mas o Deus está dizendo: não temas. Ele está dizendo: fui eu que te escolhi. Não temas, fique firme, permaneça firme, pois eu sou o Senhor da tua vida e falo contigo esta noite e te digo: não temas. Requei combarás. Não temas, pois sou o Senhor da tua vida. Não temas, sou o Senhor da tua vida. Não temas, sou o Senhor da tua vida. Não